Mas então, conhecer a verdade não pode ser só ter proposições na cabeça. Deve ser algo como estar em relação. Estar na verdade, para me referir a 1 Coríntios 8, significa que não é só que você conhece a Deus, mas, em primeiro lugar, é que você é conhecido por Deus e também conhece esse fato de que você é conhecido por Deus. Então, estar nessa relação é a coisa importante, não meramente ter informações na mente. Então, a gente poderia dizer assim, que existem verdades proposicionais que são úteis dentro dessa relação, mas a relação é maior. Então, eu gosto de definir a verdade nesse sentido amplo, teológico, tá? Não é uma definição epistemológica de verdade, é uma definição teológico-filosófica. A verdade seria encontro e relação correta com a realidade. Então, isso é estar na verdade. Tem uma coisa kierkegaardiana aqui também, nessa definição. É estar dentro da relação e estar corretamente posicionado dentro da relação. Então, isso é estar na verdade, na minha concepção. Isso é uma definição um pouco mais ampla, né? E o que seria verdade no sentido conceitual, falso verdadeiro? Isso seria, digamos assim, uma imagem abstrata do que representa estar na relação. Então, assim, eu acho que faz sentido falar em níveis cognitivos, e isso aqui não é uma coisa tentativa, tá, gente? Não tem nenhuma teoria avançada por trás disso, não. Mas é o seguinte, nós temos o encontro, a familiaridade, a experiência, nós temos a sabedoria, que é o posicionar-se corretamente em relação à realidade que é vivenciada, e nós temos a reflexão abstrata, avançada sobre isso que está acontecendo. Isso é uma forma da gente colocar a coisa, né? Então, nós podemos falar de proposições, de saber coisas sobre o mundo, podemos falar sobre relações, e aí é um conhecimento mais profundo, que é o saber viver, saber usar, saber se conectar. E nós temos a experiência, que tem a ver um pouco com o que o professor chamou mais cedo de acquaintance, que é familiaridade na nossa definição. Então, aqui, veja o que diz o Waldenberg nesse ponto. A ciência opera no nível proposicional e, na medida em que nos dá conhecimento proposicional. Mas o conhecimento científico nunca nos dá o conhecimento por familiaridade ou acquaintance, mesmo que seja, em certa extensão, baseada nesse tipo de familiaridade. Bom, isso aqui meio que você poderia pensar, aplicado à teologia, feijão com arroz. É claro que o sujeito pode estar cheio de conceitos teológicos na cabeça e não ter uma experiência real com Deus. E a gente sabe diferenciar as coisas, mas a gente precisa formalizar essa diferenciação. Então, de repente, a gente pode falar que conhecer a verdade é alguma coisa que acontece nessa combinação entre, quer dizer, é um tipo de resposta moral à realidade, é existencial, moral, mas ela envolve, por um lado, esses encontros com a realidade, que eu chamei de iluminação, que pode envolver tanto encontrar Deus, quanto descobrir uma estrutura da natureza. São experiências que você encontra. Mas existe o método também. Agora, o método não é fonte única de experiência cognitiva. Ele é um organizador para a nossa experiência cognitiva. Talvez seja melhor a gente pensar assim. Então, nós temos um nível experiencial, o nível moral, o existencial, e esse nível conceitual. Um exemplo que eu gosto de Alistair McGrath, na verdade é da Bíblia, mas ele usa. Está em 1 Samuel 3. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi, se deitou no seu lugar, e veio o Senhor, se pôs ali e chamou como das outras vezes. O que nós temos aqui? Era a voz de Deus. Então, era uma experiência pessoal, mas Samuel não tinha recursos para interpretar. Para interpretar essa experiência, ele precisava de sabedoria, que ele não tinha. Mas essa foi comunicada para ele em termos de comandos e informações. E, de repente, com a experiência do homem mais velho, Samuel conseguiu compreender a experiência que ele tinha. Então, a impressão que a gente tem é que o conhecimento dinâmico não é um trem que vem pronto, completo, pá, chega na sua mente, no seu coração, você já sabe. Não é assim, ele é dinâmico. Ele envolve experiência, conversa, tradição. A experiência é necessária para interpretar, a tradição é necessária para interpretar a experiência que você tem, para você saber o que está acontecendo.
Então, é dinâmico o conhecimento religioso. Aqui eu vou me lembrar de algo que vocês ouviram ontem. Pensa na religio, né? O sentido de religião antigo, ou o temor do Senhor na Bíblia. É um hábito um modo de relação com o mundo. Não é simplesmente uma coisa dentro da sua cabeça, ok? Mas não é só uma coisa mística também. É um processo dinâmico que envolve experiências, envolve autoposicionamento e envolve conceitos, sem dúvida nenhuma. Mas é algo dinâmico. Então, não dá para a gente pegar o conhecimento religioso e localizar ele como um tipo totalmente separado ali de conhecimento. Então, o conhecimento teológico sozinho faz o conhecimento religioso? Não faz. Sozinho ele não faz. Então, a gente pode pensar, talvez, que a sabedoria teológica é esse lugar em que nós não apenas pensamos corretamente, mas nós nos relacionamos corretamente com o mundo, tendo em vista que Deus é real, que Ele está lá, e essa é a relação concreta. Essa relação é alimentada por experiências várias e experiências de Deus várias. E ela é estabilizada e refinada pelas reflexões teológicas. Mas o locus do conhecimento de Deus é o que a Bíblia chama de sabedoria, que é o conhecimento como autoposição, e não só como informação que você tem. E aí, nesse caso, onde estaria, obviamente isso é fácil, onde estaria o cientificismo teológico, diferentemente do extrateológico? Onde está o intrateológico? Num domínio da concepção proposicional da religião cristã sobre as outras dimensões da experiência cognitiva, a ponto de eliminá-las, ou esgotá-las. Então, é possível isso. Isso é possível para alguém que adota uma visão fixista da teologia, alguém super dogmático, que sabe toda a teologia, mas não tem uma experiência com Deus, e é um conservador, ou também um liberal, que acredita que todas as concepções teológicas estão em fluxo permanente. Um cientificista teológico não é necessariamente um liberal. Quem se põe sob a influência do cientificismo extrateológico hoje pode ser um liberal. Mas existe uma outra forma de cientificismo que eu acho que conservadores podem cair nela, que é essa forma de cientificismo que eu chamei de intrateológico, né? Então, esse pecado não é só de liberais. Então, enfim, gente, concluindo, e a gente fica por aqui, uma definição ampliada de cientificismo é necessária para a teologia. Uma teologia orientada para a realidade divina é imperativa, urgente, inclusive dada essa hiperhermeneutização do discurso teológico, isso é necessário. A educação teológica precisa distinguir e relacionar melhor conhecimento religioso e conhecimento teológico. Então, acho que esse último ponto, depois de tudo que eu falei, é o que merece mais desdobramentos no futuro.